trabalho, a vinda gentil do ministro aqui para esse encontro da Frente Parlamentar. Então, declaro aberta a nossa reunião e passo a palavra para o ministro Osmar Terra. Muito obrigado, deputado Eliandre, todos os deputados e deputadas aqui. Eu sou um dedicado e escolhi como prioridade a questão da primeira infância para o meu mandato, né? Então, é um assunto que me toca muito, que me interessa muito e que eu tenho procurado transformar, ajudar, colaborar para transformar em políticas públicas já há muito tempo, né? Então, me sinto assim, muito à vontade, né, nessa frente parlamentar, e que é a responsável também, é bom que se diga, né, responsável pela aprovação em tempo recorde do Marco Legal da Primeira Infância. Nós conseguimos, em menos de um ano, montar um marco legal, aprovar na comissão especial, aprovar na Câmara e aprovar no Senado. E foi promulgado ainda pela presidente Dilma em março, se não me engano, 8 de março, né, o Dia da Mulher, foi promulgada em 2016. Então, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma lei abrangente sobre primeira infância, né, e a gente tem procurado fazer acontecer a política pública em relação a isso. Eu fui secretário nacional do Comunidade Solidária com a Ruth Cardoso, aqui em Brasília. E naquela época, dentro dos programas de combate à pobreza, nós criamos o CODIP, o Comitê de Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, que ficou ligado direto ao gabinete do presidente da República. Então, tinha um status importante, o CODIP. Nós trouxemos organizações da sociedade civil e parte do governo para compor esse comitê, e ele era encarregado de formular, de propor políticas nas 600 cidades mais pobres do Brasil. E eram as cidades prioritárias os municípios prioritários do Comunidade Solidária. Então, desde aquela época, a gente teve essa experiência começou a acontecer. Em 2002 para 2003, mudou o governo, o CODIP foi extinto, mas nós continuamos. A extinção do CODIP levou a duas consequências. Primeiro, a necessidade da gente recriar isso, e eu procurei recriar lá no Rio Grande do Sul, fui convidado a ser secretário de saúde lá do Estado, fui 8 anos, com muito orgulho. E nós recriamos e criamos aí o PIM, o Primeira Infância Melhor no Rio Grande do Sul, né, que está funcionando até hoje. É um programa que já atravessou o governo de todos os partidos, mas os maiores lá do Rio Grande do Sul, e continua sendo um programa, praticamente virou um programa de Estado, né, que é muito importante para esse tipo de política pública, que é uma política de longo prazo. Mas a outra consequência foi a criação da Rede Nacional da Primeira Infância, que é a turma do CODIP que virou a rede, né? E que tem ajudado muito, tem nos ajudado aí a pensar as políticas de primeira infância, enfim. Dentro do marco legal, eu acho que nós temos, e aqui eu estou falando para parlamentares, eu acho que pode ser aperfeiçoado o marco legal, né? Ele não está terminado, né? Por exemplo, eu propus, a gente tentou aprovar na comissão a licença maternidade por 1 ano, né, e não conseguimos, por 2 votos, né. Foi a única derrota que a gente teve assim, na montagem do marco legal foi essa, mas conseguimos aumentar a licença paternidade, né. Então, botamos mais umas semanas aí para os pais ajudarem, né, Zacarias? Cuidar das crianças, né. Então, e nesse processo todo, a gente criou alguns mecanismos, e a própria frente foi responsável por isso, de parcerias com outros setores, né, para fazer a cabeça, vamos dizer assim, de quem não conhecia o assunto, para que passasse a entender o que é a política de primeira infância e pudesse se engajar. Isso levou ao engajamento muito grande dos deputados, deputadas, né? Tem uma questão de gênero aí, realmente as mulheres são
sensíveis a essa questão da primeira infância, né? E nós construímos com a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal um curso na Universidade de Harvard, que acontece todo ano. O pessoal fica uma semana em Harvard, depois monta um projeto e depois faz uma oficina na USP para apresentar o projeto, voltado para políticas de primeira infância. É uma maneira de parlamentares, gestores públicos e tal entenderem o que acontece. Bom dia. O que acontece em Harvard? Em Harvard, como ela é uma das lideranças do mundo na área da ciência, se traz os principais pesquisadores, tanto de Harvard quanto até de outros lugares, para falar sobre o que tem de conhecimento científico, da importância que tem a primeira infância, e o que tem de conhecimento científico sobre isso. Isso é uma área que ficou conhecida a partir da década de 90. Até a década de 90 não se entendia direito o processo de aprendizagem, como é que a criança, como é que ela organizava as informações, né? E a partir da década de 90, então, com esse conhecimento, teve uma conferência na Casa Branca, nos Estados Unidos, com todas as principais universidades americanas, em 97, e aí foi se disseminando o conhecimento e as pesquisas vieram referendando cada vez mais a importância que tem os primeiros 3 anos de vida. Dá para dizer que até menos de 3, os primeiros 1000 dias de vida, né? Que pega aí a gestação também. Nesse período, organiza todo o cérebro da criança se organiza para entender o mundo. Todo o processamento da informação que a gente tem, ele é feito no cérebro, nos neurônios, né? E pelas redes que os neurônios criam entre si, com cada informação que recebem, né? Esse processo, que a gente chama também um processo de formação da memória de longo prazo, ele é um processo que foi desnudado pelo Eric Kandel, que por isso ganhou o Prêmio Nobel de Medicina no ano 2000. Por coincidência, no ano 2000 também, um economista ganhou o Prêmio Nobel também, o James Heckman, que começou a estudar o impacto que tem na economia, na vida das famílias, a aprendizagem no início da vida, os estímulos no início da vida. E mostrou que grupos de criança que tinham acompanhamento no início da vida, tinham apoio na mesma comunidade, com os mesmos problemas socioeconômicos, comparado com crianças que não tinham nenhuma política pública, não tinham nenhum tipo de apoio, ele tiveram acompanhamento, políticas públicas, tem muito menos ocorrências policiais, a aprendizagem é maior, tem mais escolaridade, os salários são maiores, né, do que as outras que não tinham, entre outras, precisam menos da assistência social, né? Então ele fez uma conta de que em 30 anos, na verdade em 20 e poucos anos, mas vamos arredondar, porque já esse grupo continua sendo acompanhado, dá uma economia de $7, para cada dólar investido em política pública, $7 são economizados ao longo da vida, né? Não tem nenhuma política social, nenhuma política de impacto social que tenha esse resultado. Nenhuma, né? É claro que é um processo de longo prazo, não é um processo imediato, que você dá o dinheiro para a pessoa não passar fome. Isso tem um impacto localizado. Agora, a transformação do ser humano, né, das competências humanas, a possibilidade de expandir isso numa escala grande, que vai impactar a vida toda daquela criança e, inclusive, ajudar a sua família a sair da pobreza, né? Uma criança que tem uma escolaridade maior, Ricardo? Meu querido ministro. A escolaridade da criança ela tem um impacto enorme na profissão, no salário que ela vai ganhar e na possibilidade dela tirar a família da pobreza, né? Dela ajudar a família a deixar de ser pobre.
Então, todos esses programas, tudo que tem a primeira infância no bojo, tem impacto positivo se a gente tiver uma política pública para isso. A partir daí, a gente começou uma experiência estadual lá no Rio Grande do Sul, que foi o Primeira Infância Melhor. Hoje, o Primeira Infância Melhor já tem 16 anos, tem uma média de 65 mil crianças acompanhadas toda semana, em casa, filha das famílias mais pobres. A gente lá criou, dentro o limite do cadastro único. São as famílias com menos de meio salário mínimo per capita de renda familiar. Esse programa, então, se fez toda uma experimentação para ver qual era o melhor método para trabalhar. Se estabeleceu que era de 0 a 6 o acompanhamento semanal das crianças, né? Se criou um modelo de equipe multidisciplinar, se trabalhou de forma intersetorial. Era um programa... Eu quero dizer para vocês que o programa de primeira infância pode ser conduzido por outra área, não é pela assistência social só. Poderia ter ser coordenado pela educação, podia ser coordenado pela saúde. Lá no Rio Grande do Sul foi a saúde. Mas tem que trabalhar junto com os outros. Tem que trabalhar com a educação, com o desenvolvimento social, com cultura, com direitos humanos, né? Saúde. Então, é um trabalho intersetorial que é levado lá na casa da família mais pobre, que tem uma criança pequena, por um visitador que acompanha essa criança, né? E faz o vínculo dessa família com todas as políticas públicas que existem no município, né? Priorizando a primeira infância. Então, esse programa se criou vamos dizer assim, uma quantidade importante, uma massa crítica de informações que nós agora estamos aproveitando para criar na criação, na formatação do Criança Feliz, né? Que é um programa... É bom se dizer que no governo da presidente Dilma teve um esforço nessa direção, até porque muitos gestores do governo da presidente Dilma participaram do curso de Harvard, também vieram influenciados e mobilizados pelas informações, mas ali avançou até o Brasil Carinhoso, que foi uma maneira de estimular os prefeitos receberem um valor extra para colocar na creche as crianças do Bolsa Família. E ficou por ali. Teve muita discussão sobre quem é que ia visitar, quem é que não ia visitar. A proposta do Ministério da Saúde era colocar tudo com agentes comunitários de saúde. Eu, particularmente, acho que não funciona, que é outra função, agente comunitário de saúde, e para essa função, que é tão delicada, tão complexa, tem que ter uma pessoa exclusivamente voltada para isso, com uma formação específica para isso, que vai visitar a família, né? Então, enfim, de todas as discussões, aí o marco legal, tudo que se criou, se montou, então, se procurou aproveitar para o Criança Feliz. O Criança Feliz foi montado usando um pouco da experiência do Primeira Infância Melhor, mas o Criança Feliz também aproveita o que tem de melhor no mundo em termos de protocolos científicos. E aí nós trouxemos para cá um programa que era um programa apoiado pela Organização Mundial de Saúde e pela Unicef, que já era testado em 14 países, que é um pouco diferente do trabalho lá do PIN, mas que vai na mesma direção, que é o Care Child Development, o CCD, né? E aí, o Care Child Development ele tem uma diferença. Assim, o PIN é um acompanhamento mais longo, de 6 anos. O Care Child Development trabalha focado nos primeiros 3 anos e focado também na questão do desenvolvimento do apego. Na minha opinião, até falando para os deputados que não conhecem bem o assunto ainda, que estão interessados, o cérebro se organiza em etapas. Ele se organiza por uma programação genética. Então, nos primeiros 6 meses, por exemplo, nós desenvolvemos a maior função que o cérebro tem, que é a visão. E ela só se organiza nos primeiros 6 meses, depois não se organiza mais.
Se uma criança tiver catarata congênita e não corrigir, nos primeiros 6 meses, ela vai ficar cega para sempre. Pode corrigir no 7º mês, no 8º mês, que não tem mais resultado, né? Nós tivemos agora uma discussão sobre... trouxemos nesse evento internacional que teve agora a Dana Susskind, que é uma neurocirurgiã de Chicago, que faz implante coclear. Se nós conseguirmos colocar implante coclear em todas as crianças que nascem com problema de surdez, nós diminuiríamos para menos da metade o número de surdos no Brasil. E é uma das metas que a gente está pensando em trabalhar, né? É reduzir, né, pelo menos a partir dessa geração agora, reduzir a proporção de surdos, que são quase 10 milhões de surdos no Brasil, né? Então, qual é a experiência da Dana e de quem trabalha nessa área? Não adianta colocar implante coclear depois dos 2 anos de idade. Não, a criança não recupera, não consegue entender o que as pessoas estão falando, não consegue coordenar a fala e incomoda muito ela o implante coclear. O implante coclear, para desenvolver a audição adequada, é nos primeiros 2 anos. O ideal é no primeiro ano fazer um implante coclear, para dar tempo, porque o cérebro vai formando redes. Como é que a criança organiza a visão? Ela tem que ver a imagem, ela tem que ver a forma, ela tem que ver a cor, ela tem que ver a imagem em movimento para ela organizar isso no cérebro. Aí, cada vez que ela vê que ela tem um bit de informação sobre aquilo, formam redes numa região do cérebro, que é a região occipital, formam redes entre os neurônios e formam uma memória daquela informação. A memória são redes que são formadas rapidamente por um estímulo do meio. E aquela rede ficando, cada vez que passar um sinal elétrico naquela rede, os neurônios funcionam elétrica e quimicamente, cada vez que tiver um estímulo elétrico daquela rede, ela vai evocar a informação que a originou. Isso é a memória, né? Nós somos a nossa memória. Sem memória não somos nada. Imagina se tu não soubesse nem quem tu é, o que tu está fazendo aqui, o que é uma cor, o que é um movimento, né? Nós não conseguiríamos fazer nada. Seríamos um objeto sem nenhuma capacidade de se orientar no mundo. Então, o processo que ocorre é um processo, na verdade, de formação de memória muito rápido no início da vida. Por que ele é mais rápido no início da vida? Porque é no início da vida que tu tem que organizar a maior quantidade de informações. A criança que nasce é um ET, ela tem que entender o mundo que ela está vivendo, né? Então, e o cérebro vai se organizando com aquilo. Então, ela depende das informações e depende das informações serem processadas no período crítico de desenvolvimento do cérebro. Então, é o período mais rico da história de vida. Uma pessoa aprende muito mais na primeira infância do que na universidade, do que no resto da vida, né? E ela vai usar aquele alicerce que ela construiu na primeira infância para aprender depois na escola, para aprender na universidade, para aprender... Uma criança que nasce numa família pobre e uma criança que nasce na família rica, elas têm o mesmo potencial. Elas podem se desenvolver da mesma forma, né? Ou pelo menos com alguma diferença, algumas habilidades diferentes e tal, mas a parte cognitiva, intelectual dela tem o mesmo potencial. O que vai acontecer a partir do momento que a criança nasce? Uma vai ficar imersa num ambiente cheio de estímulos, em que a mãe tem um vocabulário riquíssimo, fala uma quantidade enorme de palavras diferentes, que vai formando memória na cabecinha da criança, mesmo ela pequenininha ali, com 1 ano, parece que ela não entende nada, no primeiro ano ela tá formando memória, né? A mãe lê contos para ela, a mãe tem o estímulo do ambiente, é um estímulo, não é rico em dinheiro, é rico em estímulos, cores, formas, palavras, né? E a criança que nasce numa família muito pobre, ela tem um estímulo limitado. Às vezes a mãe tem um vocabulário limitado, o pai, ela não tem livros para ler. Uma das pesquisas que a gente fez agora, só 8% das famílias do Bolsa Família tem algum livro em casa ou tem revistas com história em quadrinhos, né? Então, é um ambiente que tem uma limitação muito grande de estímulos. E no momento que ela está formando, que ela está organizando a competência dela, a capacidade dela. Então, ela vai chegar aos 4 anos de idade, tem pesquisas mostrando isso bem claro, essa aqui tem uma quantidade, tem milhões de palavras a mais que ela ouviu do que essa.
E aos 4 anos de idade, essa aqui tem dezenas de vezes mais vocabulário do que essa. Então, essa aqui vai chegar na escola entendendo muito melhor o que a professora fala, se expressando, a professora entende melhor o que ela quer e a outra tem mais dificuldade. Mas elas nasceram iguais. Né? Foi o ambiente, os estímulos ambientais que diferenciaram. E isso vai criando um abismo, né, na escola. Essa aqui vai ter muito mais estímulo para falar, é muito mais ouvida, ela vai... no fim, as escolaridades se diferenciam, uma vai ter uma escolaridade menor, até pela própria situação da família vai ter que trabalhar mais cedo, né? A outra vai... Então, os programas de primeira infância, eles foram criados, e o Criança Feliz tem essa função, para atuar nas famílias mais pobres, no Bolsa Família, né? Em alguns lugares onde tem pouco Bolsa Família, que é o caso de Santa Catarina, alguns estados, algumas regiões mais ricas do país, para pegar o cadastro único também. Né? Então, ele é um programa que veio para atuar na pobreza. Né? Mas o foco é os mais pobres, é o Bolsa Família. Né? Então, é um programa que veio... Hoje nós temos um cálculo que no Brasil nós temos 3 milhões e 200 mil crianças de 0 a 3 anos nas famílias do Bolsa Família. Nós estamos hoje com 13 milhões e 900 mil famílias do Bolsa Família. Nessas, tem criança de 0 a 3 anos, são 3 milhões e 200. Nós incluímos no Criança Feliz as crianças do BPC, as crianças que têm deficiência mental, física. Agora, eu estive na Paraíba, tivemos lá, a primeira-dama queria conhecer, as crianças do Zika. Né? Nós estamos com centros-dia para atender as crianças do Zika vírus, que tem microcefalia, que é uma microcefalia terrível. É a pior microcefalia que tem, porque tem microcefalia de outras causas. Né? Tem de toxoplasmose, mas é uma quantidade pequena. Com o Zika, em 2 anos, foi a 3 mil. Para vocês terem uma ideia, não passa de 100 o número de casos de microcefalia no Brasil por ano. Com o Zika foi para 3 mil em menos de 2 anos. Né? E o vírus, está provado agora que o vírus entra muito cedo na placenta e o dano cerebral é muito maior. Então, são crianças com dano cerebral enorme. Né? Dificilmente, pelo menos mais da metade delas, dificilmente vai caminhar, vai conseguir levantar a cabeça. Não, é uma situação muito grave. Mas essas crianças vão entrar no programa, porque o programa também mostra que quanto mais cedo se estimula a criança, mesmo com deficiência, ela vai ter um desempenho melhor. Né? Aliás, eu tive uma experiência muito interessante que eu não tinha essa noção. Eu trabalhava como médico numa cidade do Rio Grande do Sul e ajudava a PAI. Há 40 anos atrás. E eu observava que as crianças com síndrome de Down que nasciam, que tinham uma mãe mais, vamos dizer assim, que estimulava melhor, mais presente na vida da criança, e que estimulava mais aquela criança, ela tinha um desenvolvimento bem maior. É claro que a Down tem vários graus de gravidade, né? Nossa referência aqui nessa área também, porque foi presidente das APAES do Brasil. Aí. Mas ela era nítido que uma criança, mesmo com deficiência, sendo estimulada, ela tem uma autonomia maior depois. É isso que está se tentando fazer com as crianças do Zika também. Então, a gente incluiu essas famílias, a Bolsa Família, crianças com deficiência e crianças institucionalizadas, crianças que não têm família. Né? Então, a gente pegou essas crianças, tanto as deficientes, com deficiência e as que não têm família, essas vai até os 6 anos o acompanhamento. Os outros é até os 3. E o período crítico, na minha opinião, é os primeiros 2 anos. O cérebro ele organiza a parte socioemocional, isso foi desvendado por um pesquisador chamado John Bowlby. Ele é o período do apego, ele chama o attachment. Né? A criança do 8º mês ao 18º mês de vida, ela desenvolve a capacidade dela se relacionar com o outro. Ela desenvolve a empatia. Ela desenvolve a capacidade de entender de se colocar no lugar do outro e de ser sensível à emoção do outro. Né? A emoção é uma coisa que ninguém aprende na escola. Nós temos um programa genético. A gente nasce se emocionando.
né? Aliás, a gente tem uns vídeos, é claro que eu não trouxe aqui, mas se alguém tiver curiosidade, de ver a interação de crianças de 3 meses, 4 meses com a mãe, conforme a expressão do rosto, o tom da voz, que a emoção se transmite dessa forma, né? E a postura corporal, a criança fica profundamente emocionada. Uma mãe que olha zangada para uma criança de 4 meses, 5 meses, duplica os batimentos cardíacos da criança. Ela não precisa nem falar nada, é só fazer cara de zangada. Ela tem um programa para reconhecer isso, a criança. E ela entra em fase, ela entra em sintonia emocional com a mãe. E isso ajuda a organizar a parte socioemocional dela. E depois de organizada a parte socioemocional, é que se desenvolve a parte cognitiva. A parte cognitiva ela é uma curva que começa depois. Primeiro a parte socioemocional, quando isso está organizado. Por que isso? Porque a criança, ela para aprender com o mundo, ela tem que se sentir segura. Ela tem que ter uma base segura, que é quem cuida dela, né? Se essa pessoa que cuida da criança é amorosa, atende a criança nas suas necessidades, e as necessidades de uma criança são muitas, né? Ela sabe que quando ela precisar, aquela pessoa está ali para ajudar ela. Então ela se vira para o mundo e vai explorar o mundo. E fica olhando para trás de vez em quando, mas a pessoa está ali, né? Até o raio de... Uma criança pequena, o raio de que ela fica distante do adulto que cuida dela é mais ou menos calculado, né? No máximo 60 metros. Ela volta, ela vai, volta, mas ela começa a explorar o mundo. Uma criança que é maltratada, negligenciada, abusada, que o adulto não responde às suas necessidades, ela fica voltada para buscar essa segurança. Ela demora para sair para explorar o mundo. Por isso que uma criança bem estimulada e bem cuidada, do ponto de vista, inclusive, socioemocional, ela aprende mais cedo. A aprendizagem dela ocorre com um tempo maior e mais cedo, né? Enquanto que a outra vai ter mais dificuldades. Então, é um processo, eu estou dizendo tudo isso para vocês, para dizer que é um processo extremamente importante. Eu acho que o desenvolvimento, a minha opinião, eu fui ministro da área social, cuidei de programas sociais, né, com a Ruth Cardoso, no governo do Fernando Henrique, e a minha experiência é que só a transferência de renda não determina o fim da pobreza, né? A pobreza nós vamos diminuir no Brasil com o desenvolvimento humano. Não podemos deixar de repassar renda. As pessoas não podem passar fome, né? Mas o processo começa no começo da vida. Nós temos que trabalhar para que essas crianças que estão no começo da vida não repitam a experiência o ciclo de pobreza dos seus pais. Como é que está hoje o Criança Feliz? O Criança Feliz, nós usamos uma metodologia, expandimos o programa, ele está praticamente em todos os estados brasileiros, né? Recebi a primeira-dama do Distrito Federal com toda a equipe social lá da área social, que vão implantar agora em grande escala aqui no DF, que era a única unidade ainda que não tinha o programa numa escala adequada, mínima, né? Mas hoje nós somos o maior programa do mundo na área de cuidados domiciliares com a primeira infância. O Criança Feliz está se aproximando rapidamente dos 600 mil crianças acompanhadas em casa toda semana. Vocês imaginam isso? Em um mês, são 2.400.000 visitas domiciliares, né, de pessoas treinadas, capacitadas para estimular aquela criança, para orientar a família, não é? Né? O trabalho do visitador é com a família. Claro, a criança tem uma capacidade limitada de entendimento. É orientar a importância que tem aquele momento e como estimular a criança. É um programa que, olha, nós fizemos lá, já tem 16 anos o PIN no Rio Grande do Sul, eu nunca vi, tem pouquíssimas notícias de alguma mãe que não quis o programa, que rejeitou o programa. Principalmente mãe de primeira viagem, então ela se sente muito amparada quando vai toda semana lá, o visitador orienta, conversa com ela, vê as condições, porque na casa é muito mais importante ficar esperando a pessoa ir num consultório, num posto de saúde, ou ir na creche. Na casa que tu vê a realidade. Tu vê a violência doméstica, tu vê a depressão materna, tu não vê isso na creche, né? A depressão materna é devastadora para uma criança em desenvolvimento. E 10% das mães ficam deprimidas. Aí sim, aí tem que ter a integração. Aí a saúde tem que atender aquela mãe, tratar a depressão, né? Então é um processo rico, é um processo. Nós estamos, inclusive, a notícia de ontem, né? Nós estamos
entre os 15 finalistas do WISE Awards, que é o maior programa de inovação em educação do mundo. É um prêmio dado pelo Emirato do Catar, né? E nós vamos agora vai vir uma equipe deles visitar aqui o programa, mas já pelas premissas já foi selecionado entre 400 e tantos programas inovadores, foi colocado como finalista o Criança Feliz, né? Então, é um reconhecimento também pela escala. Nenhum país conseguiu colocar um programa na escala que nós colocamos. Isso se deve também à própria estrutura federativa do Brasil e à opção que nós fizemos, que é municipalizar e levar para o município as informações, a capacitação, recursos para ajudar a pagar os visitadores, né? Isso permitiu, nós estamos em 2.600 municípios já, praticamente nas 27 unidades da federação. Mesmo alguns estados que não quiseram aplicar, até por problema político, que não queriam o programa do governo, nós conseguimos, através da Fundação Pitágoras, lá em Minas, por exemplo, trabalhar com os municípios direto, e com resultado extraordinário, né? Então, agora todo mundo está aceitando. Eu acho que isso é um programa que não tem que ter questão político-partidária. É um programa que nós estamos tratando do ser humano, né? E eu para encerrar o que eu estou falando aqui para vocês, eu acho que nós temos que nos imbuir de que a nossa função pública ela é temporária, né? Por mais que a gente tenha mandato, eu estou no meu 6º e último, né, mandato, que legado que a gente deixa de tudo que a gente passou aqui, né? Aqui vocês têm uma oportunidade fantástica, vocês fazem as leis, né? O deputado pode mudar toda a realidade do país, né? Através da legislação. O poder executivo se submete ao poder legislativo, né? Ele tem que ter apoio, senão ele não funciona, né? Então, está na nossa mão, por mais que nós sejamos 513 deputados, mas são 513 que decidem o destino do Brasil, né? E nós, nessa função, eu acho que nós temos que ir além de questões políticas e procurar ver o que a gente pode deixar de marca nesse mundo, né? E que vale a pena a gente ter passado por aqui, né? Eu acho que essa questão da primeira infância para mim, uma das marcas que nós podemos deixar. E isso não é uma tarefa minha, isso é uma tarefa que a Frente Parlamentar pode ajudar muito, né? Eu acho que a Frente... eu vejo aqui a Ivânia, né, que ajudou muito a montagem do Marco Legal, o Vital, eu vi por aí, vi de longe, está ali ele, ó, Vital de Donê, né, que ajudou. Está aqui a Cesira, por exemplo, que ajudou a casar com... O judiciário hoje está virando uma febre no judiciário, a discussão da primeira infância, por causa do trabalho da Cesira e da Ivânia também, que ajudou, né? Então, eu acho que nós temos a Frente Parlamentar pode nos ajudar de várias maneiras. Uma é discutir o aperfeiçoamento do Marco Legal, né? Acho que o Marco Legal pode ser aperfeiçoado. Eu vou insistir no negócio que a gente tem uma reação muito grande do mundo empresarial, mas eu acho que a licença maternidade mais longa é muito importante, que favorece muito essa relação, o desenvolvimento do apego, né, da mãe com o bebê. Não quer dizer que a mãe que trabalha não tenha apego e não desenvolva, porque todo mundo aqui é filho de mãe, a maior parte que trabalhou e tal, e conseguiu chegar onde chegou, né? Mas a probabilidade de uma mãe mais presente aumenta muito. E até de revezar com o pai, licença maternidade, revezar com uma licença maternidade, como é na Suécia, os países nórdicos, que têm os melhores índices de educação do mundo, todos eles têm licença maternidade acima de 1 ano. Ah, mas aí não vou empregar mais e tal. Isso é uma discussão que tem que ser feita, isso é um investimento, né? É um investimento, não é uma... Depois não adianta ficar se queixando da violência, ficar se queixando e ficar admirado, que tem tantos pobres no Brasil, como tem pobreza no Brasil, né? Acho que essas coisas caminham juntas. Nós temos que... O mundo empresarial tem que colaborar também, né? Mas é uma discussão. Eu acho que a questão da licença maternidade, eu acho que é uma pauta muito relevante, né? E aperfeiçoar, assim, pegar a experiência do programa e transferir isso para as demais políticas públicas, ver uma maneira de fazer um link. Por exemplo, Criança Feliz, qual é o resultado do Criança Feliz? O que pode isso impactar no Marco Legal, né? Eu acho que é uma coisa...
E outra coisa, eu estou vendo muitos deputados e deputadas, alguns fizeram o curso de Harvard, outros não. Eu acho que quem fez pode dar o depoimento para quem não fez, né? Mas ele é transformador, o pessoal vai para lá e volta diferente, né? E volta diferente e volta engajado. Nós conseguimos aprovar o marco legal, tirando essa discussão da licença-maternidade, que foram 2 votos de diferença na comissão, no plenário foi unânime. E não, nos 2 plenários, inclusive do Senado, coisa raríssima nessa casa, né? Raríssima, né? Então, eu acho que nós temos como aproveitar bem a experiência e o curso de Harvard ele é uma informação necessária. Até por Harvard ser Harvard, né, que é a ponta do mundo na área da educação, né, mas também por nos levar para um mundo que a gente fica ali dedicado por uma semana para ver o que tem de importante no mundo e se engajar, também montar um projeto, a gente entender profundamente a política de primeira infância. Acho que isso ajuda muito e o curso, sem dúvida nenhuma, o curso foi responsável por essa unanimidade que a gente teve. Nós temos mais de 60 parlamentares aqui formados nesse curso de Harvard. E agora vai ter em agosto, né? Quem tiver interessado, né, pode se inscrever, porque em agosto vai ter de novo. São turmas limitadas, né? Por isso que é importante a gente... É claro que os deputados e senadores têm preferência, né? Mas é importante porque tem gestores públicos também, vem gestores estaduais, até gestores dos ministérios também fazem o curso, né? E é um curso permanente, e tem informação nova todo ano, né? A pesquisa está andando, não está parada, né? Então, eu queria fazer esse apelo para vocês. Eu acho que o curso é importante, a política pública, a hora que vocês quiserem fazer uma reunião mais longa, eu me disponho a vir aqui, mostrar dados, resultados. Acho que uma pessoa importante vocês convidarem, Leandro, talvez junto com uma comissão e tal, é o César Victor. O César Victor é o nosso avaliador do programa. O César Victor, para quem não sabe que casa de ferreiro, espeto de pau, né? O César Victor é a maior autoridade em epidemiologia hoje do mundo, dos maiores autoridades do mundo, e é um brasileiro. Só que pouca gente conhece no Brasil. Ele recebeu agora um prêmio no Canadá, que é o Prêmio Nobel da Saúde Pública, né? Ele fez todas as linhas de desenvolvimento físico que a Organização Mundial de Saúde usa no mundo hoje, desenvolvimento infantil, foi ele que fez. Se vocês forem em Estocolmo, num posto de saúde, levar uma criança para consultar lá, eles vão usar a grade do César Victor, né? Ele tem estudos longitudinais que ninguém tem no mundo, né? Estudos de várias gerações que eles acompanham todo ano o que está acontecendo com as pessoas. Isso dá uma informação riquíssima. E nós pedimos ao César Victor para acompanhar o nosso programa. Ele criou um modelo em que ele vai trabalhar com 6 estados, 30 municípios, escolheu por sorteio, que isso tem um valor científico maior também, as famílias que vão ser acompanhadas e as famílias para comparar. As que não estão no programa, as que estão no programa. E vai fazer o estudo longitudinal, ele já está acompanhando. E uma coisa que ele percebeu na base, foi até motivo de polêmica aí nas últimas semanas, mas a informação, eu vou dar a informação para vocês o que é, que ele fez o estudo de base. Ele tem que ver em que estado estão as crianças, para ver o que o programa impactou, né? E ele fez o estudo de base e mostrou que as crianças do piloto, desse piloto de acompanhamento, dessa amostragem, que estão no Bolsa Família, elas têm uma não quer dizer, isso não é destino, elas têm uma perda intelectual de 1/3 em relação à média do país, né? Isso é pelo pouco estímulo da pobreza. Se essa criança tiver um estímulo adequado, ela recupera isso. Isso não é destino. Mas é bom a gente ter essa ideia da linha base, porque a tendência dessas crianças, se não tiver nenhum apoio, é ter dificuldades, ter para o resto da vida, né? Então, isso tudo é baseado em ciência pura, não tem nenhuma... E nós escolhemos a maior autoridade em epidemiologia, em acompanhamento de saúde pública, de políticas públicas, que o Brasil tem. E se não é um dos maiores do mundo, né? Esse César Victor só não é candidato ao Prêmio Nobel, porque o Prêmio Nobel não vai para a saúde pública, não sei se vocês sabem disso. O Prêmio Nobel é só para pesquisa química, de tratamentos,
trabalha mais na área curativa e não na área preventiva. Então não tem prêmio Nobel para isso. Mas ele é uma figura, eu acho que ele, sendo convidado, ele virá aqui com o maior prazer, é só ter um espaço de tempo para ele poder vir, né, para avisar, porque ele anda pelo mundo todo, né? Ele é professor, inclusive, em Harvard, né? Então ele é uma figura do mundo, mas ele seria muito esclarecedor, inclusive, a vinda dele aqui, até para falar sobre essa linha de base que ele construiu, e agora nós vamos acompanhar essas crianças para o resto da vida. Vamos ver o que vai acontecer com elas com 10 anos, 15 anos, 30 anos, né? Os programas até vão continuar, porque nós estamos tendo apoio de entidades não governamentais. Independente de se mudar governo e acabar com os programas, as entidades não governamentais, que eu já citei aqui algumas, né? E tem a Fundação Bernard Van Leer também, que é da Holanda, que está nos ajudando muito. Agora tem outras que estão interessadas no programa. Elas estão garantindo essa pesquisa. A pesquisa, o Itaú Social, está todo mundo procurando ajudar. Então é isso. Tá? Eu falei demais, mas a minha missão dada pela Leandre aqui, pela deputada Leandre, era fazer um apanhado do que é a política pública que a gente tem. Lá no Ministério eu estou à disposição, né, para a gente conversar. E sempre que a Frente Parlamentar quiser, as portas do Ministério estão abertas. E se me der um pouquinho de antecedência, eu venho aqui de novo. Ministro, eu quero agradecer a sua presença. Acho que o ministro merece, inclusive, uma salva